Boa noite. Hoje, dia 2 de novembro, dia de finados. Eu quero compartilhar com vocês que hoje é um dia de reflexão, no mínimo reflexão. Seja você que tem ou não tem religião, seja você que professa ou não uma fé, hoje é um dia de refletirmos. Para você que não professa uma fé, para você que acredita que tudo termina aqui, sabemos que devemos olhar para nós, que muitas das vezes nos orgulhamos de tantas coisas, nos sentimos tantas coisas e quando morremos, simplesmente voltamos para o pó, para o nada. Então, o porquê não fazermos uma reflexão sobre isso? Lembrando também que hoje é um dia de muita dor, tenho muito respeito às famílias que foram visitar o túmulo de seus entes queridos, aqueles que não foram, mas que involuntariamente lembraram dos momentos aqui vividos e da dor da perda, que é o que muitos ainda tentam superar. Eu quero levar para vocês uma mensagem de esperança na fé que eu acredito que é o cristianismo, que não termina tudo aqui, que além desta vida há um futuro para nós. O mundo que Deus criou era perfeito, lá no Jardim do Éden. Eu peço a vocês que abram as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 7. Primeiro, o mundo que Deus criou era perfeito. Deus colocou o homem ali, criou o jardim, colocou o homem, da sua costela fez a sua esposa, a Eva, e ambos viveriam ali eternamente. Mas, infelizmente, como nós vamos ler em Gênesis 3, 7, o homem desobedeceu a Deus. E quando o homem desobedece a Deus, começa o mundo em que vivemos. Então, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Este é o momento em que Adão e Eva comeram do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, que a Bíblia não revela qual eram. Os olhos deles foram abertos. E a única coisa que eles não poderiam fazer nesse jardim era comer dessa árvore. E neste momento Deus tira o homem do jardim, mas inicia-se ali um plano de salvação. Por Adão entrou a morte no mundo, mas por Jesus Cristo entrou a vida eterna. É o que lá no Novo Testamento diz. E mais adiante, no versículo 19 e versículo 15, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça, e tu lhe picarás o calcanhar. Em outras versões diz que da semente da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente. E o versículo 19 diz: com o suor do seu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo, pois da terra foste formado, porque tu és pó, e ao pó retornarás. Neste momento, acabou a promessa de vida eterna para o homem. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Hoje nós somos imagem de Deus. A semelhança nós perdemos no pecado de Adão. Tanto que o primeiro homem viveria eternamente,
o primeiro homem não adoeceria, e hoje nós envelhecemos, hoje nós adoecemos, inúmeras coisas acontecem com a gente no decorrer da vida. Também gostaria de lembrar a vocês que, assim como Adão, que eu li aqui, eu poderia dar para vocês inúmeros homens que marcaram a passagem aqui na Terra. Seja Santos Dumont, que foi o inventor do avião, entrando para a história, que seja Einstein, que seja Beethoven, vários outros nomes viveram e passaram por esta terra. E entrando também para religiões, nós podemos ver o túmulo de Gandhi, podemos visitar o túmulo de Muhammad, podemos visitar inúmeros túmulos de líderes religiosos como Chico Xavier. Mas em todos eles está ali a plaquinha que jaz os restos mortais de fulano de tal. Com todo respeito às religiões, o objetivo aqui não é trazer dissensão, mas eles morreram e estão lá os seus restos mortais. Como nós vimos aqui, que o homem veio do pó e para o pó retornarás. Isso está lá no livro de Gênesis e é isso que nós vemos acontecer e a ciência prova isso a cada dia. Em Eclesiastes 3:20 também é uma clara menção disso. Como nós vamos ver aqui. Eclesiastes 3:20. Tudo e todos se dirigem para o mesmo fim. Tudo vem do pó, e tudo retorna ao pó. Ou seja, nós viemos do pó, e para o pó nós retornaremos. Existe até base científica que nós possamos provar que viemos do pó. Como a Terra, 75% é água e 25% é terra. Com o ser humano, a mesma coisa. Como também se esfregarmos a nossa pele, cheirarmos, vai ter cheiro de terra. Nós podemos ver isso. Mas agora que sabemos que viemos do pó, agora que sabemos que voltamos para o pó, então fica a pergunta: o que nos resta? Que esperança nos resta? Porque houve nessa terra um plano de salvação, que foi a primeira profecia da Bíblia. Da semente da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente. E este ele veio ao mundo e teve uma vida de retidão, teve uma vida de amor aqui na terra. Os seus gestos eram de puro amor. Isso tudo para nos salvar. Que sentiu na sua pele as suas agonias, as suas aflições, as suas crises, que viveu aqui como um de nós, que foi Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre a nossa esperança. Peço a vocês que vão comigo até Marcos, capítulo 15, versículo 37. Todavia Jesus, com um forte brado,
expirou. Aqui fala sobre a morte de Jesus, quando ele rendeu a Deus o seu espírito. Jesus viveu aqui e ele morreu. Mas ali estava o cumprido que não havia mais separação entre o homem e Deus. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, me permitindo hoje, sem precisar de um sacerdote, sem precisar de um pastor, de um padre, de um líder religioso, dobrar o meu joelho e falar com o meu Criador. Isso estava cumprido ali na morte de Cristo. Mas a nossa salvação ainda não tinha sido cumprida ali. Quando houve esperança para nós? Em mesmo Marcos, capítulo 16, versículo 6. Não vos amedronteis, disse ele, vós buscais a Jesus o Nazareno, que morreu na cruz, pois ele foi ressuscitado. Não está mais aqui. Veja o lugar onde o havia depositado. Em outras versões diz, pois ele já ressuscitou. Jesus ele ressuscitou. E quando Jesus ele ressuscita, ele nos dá a esperança de uma vida após morte. Que Jesus não foi vencido pela morte. E nós também não seremos vencidos pela morte. Que um dia nós ainda vamos ver aqueles entes queridos que nos deram tantas alegrias, que fizeram tanto parte da nossa vida, que temos tantos momentos marcantes, que um dia iremos encontrar cada um deles e celebrar com cada um deles num lugar onde não há dor, num lugar onde não há choro, num lugar onde a morte não mais vai existir. Mas para que possamos alcançar este lugar, devemos fazer como Jesus fez. Levar uma vida de retidão à palavra de Deus, uma vida de obediência à palavra de Deus, que foi assim que Jesus viveu aqui. E assim como Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, nós um dia ressuscitaremos, uns para a perdição eterna, outros para a redenção eterna. E aí eu pergunto a você, meu amigo, minha amiga, para que lado você quer ressuscitar? Ao lado dos perdidos ou ao lado da redenção eterna, que é ao lado de Cristo? Ao lado de viver uma eternidade com Jesus Cristo, uma eternidade com aqueles que foram salvos com Ele, aonde não há dor, aonde não há desespero, aonde não há crise, aonde não há doença, aonde só há ali coisas boas, a presença do Altíssimo, a paz que só Jesus pode dar, que a Bíblia se refere a ela tantas vezes como a paz que excede todo o entendimento. Com certeza, se fosse apenas uma questão de palavra, você iria concordar comigo que é melhor viver neste lugar com Cristo. Sim, é uma questão de palavra, mas também é uma questão de atitude. Como eu falei, não nada contra nenhuma religião, mas em todas elas os seus líderes morreram. E Jesus, ele não está morto. Jesus, ele morreu. Mas se você for em Jerusalém visitar o túmulo de Jesus, lá vai estar a placa. Ele não está aqui. Ele já ressuscitou. E é exatamente pela ressurreição de Jesus é que temos esperança. É exatamente pela ressurreição de Jesus é que ele é o único capaz de nos levar para o céu. Muitos podem nos direcionar
até Jesus. Mas se não obedecermos às palavras de Jesus, se não fizermos o querer de Jesus, que está escrito na Bíblia Sagrada, não temos como estar neste lugar de luz, estar neste lugar de paz, estar neste lugar que é o novo céu e a nova terra, como João viu lá em Apocalipse, quando o Cristo ressurreto, que é Cristo ressuscitado, mostrou para Jesus, mostrou para João o novo céu e a nova terra, as profecias que vão se cumprir. Eu sei, de repente você está aí pensando muito na dor da perda, mas saiba que você pode encontrar o seu ente querido nesse lugar. Você pode encontrar a pessoa amada que você tem tanto sentimento por ela que se foi neste lugar. E eu vou ler para você uma promessa deste lugar, que se encontra em Apocalipse, o último livro da Bíblia. Apocalipse 21, versículo 4, que diz: E ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. A antiga ordem que fala aqui é a ordem que começou lá em Adão. A ordem do pecado que gerou a desobediência. E a desobediência fez a morte entrar ao mundo. E por isso, o Filho de Deus veio ao céu, veio à terra, sofreu, padeceu para sentir as nossas dores, para sentir as nossas agonias. Tanto que no julgamento do juízo final, não é Deus que vai nos julgar, mas sim Jesus. Ele que esteve aqui como um de nós, porque ele sabe exatamente o que é ter fome, o que é ter sede, o que é se sentir desamparado, o que é se sentir rejeitado. Ele foi tentado em tudo. E é por isso que ninguém mais nos entende como Jesus. E por ele nos entender, que é ele quem vai ter autoridade de nos julgar no juízo final. Deus deu a ele esta autoridade. Amados, eu venho falar para vocês. Jesus venceu o mundo. Podemos ser, então, como Jesus, perfeitos nesta vida, neste corpo? Não. Mas se nos esforçarmos para levar uma vida de santidade, se nos esforçarmos para levar uma vida de retidão diante de Deus, buscando agradá-lo, o que nos aguarda é este lugar de paz, este lugar em que João viu Jesus falar para ele. E é tão lindo esta passagem que eu tenho que repetir para vocês. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. Ou seja, as pessoas sofrem muito, padecem muito nesta terra, mas não é em vão. Tem um plano a seguir, que é a vida eterna. E eu convido a você para refletir nestas palavras de vida eterna. E se você se interessou pelo tema, que você possa procurar uma igreja, que você possa ir a um pastor e pedir um direcionamento para ele, como eu faço para conseguir a vida eterna, que eu vi um vídeo lá no YouTube de um rapaz falando, e ele me mostrou na Bíblia, lá em Apocalipse, que haverá um lugar em que a morte não vai existir. E eu quero estar neste lugar. Você vai ser acompanhado por um líder espiritual que vai estar ali te dando suporte, te ajudando na fé. E ainda que você tiver alguma dificuldade, que eu acredito eu que você não vai ter,
Eu vou deixar minhas redes sociais no link deste vídeo. Você pode me mandar um direct, você pode me mandar uma mensagem e com certeza será respondido. Com certeza eu vou direcionar você para a casa de Deus e que Deus possa e que nós possamos meditar em cada uma dessas palavras e que Deus possa falar melhor em cada coração.